Bom dia, eu me chamo Júlia e o meu grupo também é composto por Letícia, Maria Flávia e Roberta. Hoje iremos tratar sobre o direito do trabalho e o direito internacional privado. Com o crescente fenômeno da globalização, se intensifica o interesse dos internacionalistas pelo direito do trabalho, um tema tradicionalmente autônomo e dividido entre direito individual, coletivo e tutelar do trabalho, com laços entre as duas vertentes do direito internacional, o público, através de padrões mínimos e garantias internacionais, como os da Organização Internacional do Trabalho e o direito internacional privado. Nesse primeiro ponto, vou falar um pouco sobre o direito tutelar e coletivo do trabalho e a sua relação com o direito internacional privado. O direito tutelar do trabalho é composto por normas de ordem pública, cujo principal objetivo é assegurar a integridade psicossomática do trabalhador. Essas normas são classificadas como normas de aplicação imediata ou necessária, o que quer dizer que se aplicam diretamente no território do Estado que as editou, independentemente do direito aplicável designado pelas normas do direito internacional privado vigentes no país em que o serviço é prestado. Quanto ao direito coletivo do trabalho, este encontra-se ancorado no princípio da territorialidade. O direito coletivo, que é aquele que trata de organizações sindicais, negociações coletivas e outros cenários, também possui uma relação de não interferência com o direito internacional privado, com as suas normas se aplicando no território em que vigoram. Dia, dando continuidade ao assunto, nós vamos falar sobre o direito individual do trabalho e os conflitos de leis no direito internacional privado. Bom, quando a gente fala de direito internacional privado dentro das relações de trabalho, nós estamos falando principalmente de situações em que o contrato de trabalho envolve mais de um país. Como, por exemplo, você contratar no Brasil, e trabalhar no exterior. Ou então trabalhar em navio, trabalhar para empresas estrangeiras, ou até prestar serviços em vários países. E é justamente aqui que surge uma dúvida principal, né? Qual vai ser a lei aplicada? A do país onde o contrato foi assinado, onde o trabalho é executado, ou a lei escolhida pelas partes? Primeiro, a gente precisa saber que o contrato de trabalho ele é especial, né? E por quê? O contrato de trabalho ele tem uma característica que é muito importante. Por quê? Porque ele envolve subordinação e desigualdade entre empregado e empregador. Por causa disso, o direito internacional privado ele costuma limitar a autonomia da vontade. Ou seja, nem sempre o empregado e o empregador podem escolher livremente qual lei ou qual foro vai julgar o caso. Isso serve para evitar abusos e para proteger o trabalhador. No Brasil, então, sobre a competência, né, a regra geral é a seguinte: se o local de prestação dos serviços é no Brasil, a Justiça do Trabalho brasileira é competente, mesmo que o contrato tenha sido assinado fora do país. Também existe competência quando o empregador tem sede ou filial no Brasil, o empregado é brasileiro e trabalha no exterior para a empresa brasileira, ou quando há conexão com mais de um país, como no caso de trabalho embarcado. A justiça brasileira ela também costuma rejeitar cláusulas em que a empresa tenta escolher um foro estrangeiro ou obrigar o trabalhador a usar arbitragem fora do Brasil. Mas, ao final, né, qual lei que vai se aplicar ao contrato? A jurisprudência brasileira, ela tradicionalmente seguia o princípio da lex loci executionis, que significa que aplica-se a lei do país onde o trabalho é realizado. Porém, isso mudou bastante com a Lei 7.064 de 82, especialmente após a alteração de 2009. Então, hoje, quando o trabalhador ele é contratado no Brasil ou transferido por empresa brasileira para trabalhar no exterior, aplica-se a norma mais favorável ao empregado, seja ela brasileira ou estrangeira. Ou seja, não importa de onde a empresa é, não importa onde o trabalho é realizado. O que vale é a lei que for mais vantajosa ao trabalhador. Então, o ponto central é que o direito internacional privado, quando se trata de contrato de trabalho, sempre busca equilibrar a relação e garantir proteção ao empregado, limitando escolhas de foro e aplicando a norma mais favorável quando há conexão com mais de um país. Eu vou falar um pouco sobre as normas especiais e a condição de estrangeiro. É, a proteção e as restrições na legislação brasileira. O direito, do trabalho contém normas especiais, que vão regular a situação do estrangeiro no país. Ele vai abranger tanto aspectos de proteção, também como os aspectos de restrição.
Na CLT, ela vai prescrever a proporcionalidade de 2/3 de empregados brasileiros em relação aos estrangeiros contratados na empresa aqui no país. Embora, embora o conteúdo dessas normas sejam controvertidos e sua constitucionalidade posta em dúvida, eles compõem a legislação vigente. Já a proteção do estrangeiro em situação irregular, a jurisprudência brasileira, ela reconhece que mesmo o estrangeiro em situação irregular no país, ele vai gozar da proteção legal e pode pleitar verbas trabalhistas na Justiça do Trabalho. Isso se Isso se fundamenta em motivos da dignidade humana e justiça, como amparo na Constituição, prevalecendo sobre as situações administrativas. Outras restrições também é o exercício de certas profissões que regulamentam, como, por exemplo, advogado, médico, que exigem o atendimento e as qualificações legais nacionais. Além disso, o direito brasileiro ele se restringe a brasileiros natos, como, por exemplo, o exercício de cargos da presidência e a representação em associações profissionais. E com isso, a gente encerra o nosso trabalho. Obrigada.